referida à reunião. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente distribuiu o processo 3449/19 à deputada Leda Borges, ao deputado Álvaro Guimarães, processo de número 3465/19, 3424/19, ao deputado Diego Sorgatos, processo 3457/19, 3419/19, ao deputado Henrique Arantes, processo 3456/19, ao deputado delegado Humberto Teófilos, processo 3420/19, 3417/19, ao deputado Virmontes Cruvinel, processo 3408/19. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados com os pareceres favoráveis dos processos número 2152/19, 2878/19. Submetido à discussão e votação separadamente, foram aprovados. O presidente concedeu vista dos processos 5367/19, 2143/19, ao deputado Bruno Peixoto, ao deputado delegado Humberto Teófilos, processo 1534/19, ao deputado Vinícius Cirqueira, processo 2874/19, ao deputado delegado Humberto Teófilo, processo de número 2847/19, todos pelo prazo regimental. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados pelo pensamento do processo 2486/19. Submetido à discussão e votação separadamente, foram aprovados. Pela ordem, o deputado Bruno Peixoto devolveu o processo de número 1248/19 com voto separado de sua autoria, acatando o parecer do relator e rejeitando o voto separado apresentado com pedido de destaque para sua votação. Deferido o destaque e submetido à discussão e votação, foi aprovado. Pela ordem, o deputado Virmontes Cruvinel devolveu o processo de número 2255/19 com voto separado de sua autoria, favorável à matéria. Submetido à discussão e votação, foi aprovado. Pela ordem, o deputado delegado Humberto Teófilo devolveu o processo de número 1639/19, 2501/19 com voto separado de sua autoria, favorável à matéria. Submetido à discussão e votação separadamente, foram os mesmos aprovados. Também foi devolvido o processo 1521/19 com voto separado de sua autoria, o deputado delegado Humberto Teófilo, favorável à matéria. Submetido à discussão e votação, foi aprovado. Pela ordem, o deputado Bruno Peixoto devolveu o processo número 2003/19 com o voto em separado pela conversão em diligência e o processo 01708/19, submetido à discussão e votação separadamente, foram aprovados. Pela ordem, o deputado Bruno Peixoto devolveu o processo número 1891/19 de sua autoria, contrária à matéria, submetido à discussão e votação, foi aprovado. O processo número 3027/19 foi devido à mesa devidamente relatado com parecer favorável, submetido à discussão e votação, foi aprovado. Para constar, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar lavroso a presente ata, que lida e achada conforme, será votada e assinada pelos presentes. Obrigado. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Deputados concordarem com a mesma, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 3745, de autoria do deputado Lissauer Vieira, altera o artigo 35 da Lei Complementar número 26, de 28 de dezembro de 98, que estabelece as diretrizes e bases do sistema educativo do Estado de Goiás. Esse processo foi distribuído ao deputado Álvaro Guimarães, relator pela aprovação, está em discussão. Vista a deputada Leda Borges. Vista, presidente. Vista ao deputado Tales, deputado Carlos Cabral, também, Henrique Arantes, Vinícius Siqueira. Hélio Souza. Vista coletiva. Processo 2146, de autoria do deputado Bruno Peixoto e outros, altera artigo 12 da Constituição Estadual para permitir a divulgação pelo deputado, na forma da lei, de suas atividades parlamentares. Auxílio à mesa, presidente. Emenda, senhor presidente. Só um minuto. Vossa Excelência, para auxílio à mesa. Auxílio à mesa. Presidente, eu gostaria que o nosso querido Nicolas pudesse nos orientar em relação a esse projeto, que vai ser um projeto polêmico, vai ter vários pedidos de vistas, mas o projeto é do deputado Bruno. O deputado Bruno emendou esse projeto em plenário. É seu. O que foi emendado é o projeto seu. Foi seu projeto em plenário, Bruno. Foi, Bruno. Está aqui assinado, Carlos. Bruno, a emenda é do Hamilton, então. É do Hamilton. Você mudou a emenda, porque quem está... Nunca mudou. Senhor presidente. Eu tenho ela aqui com o seu nome, deputado Bruno. Só queria auxílio. Então mudou, ok. Então virou a emenda do deputado Bruno, que era do Bruno, não é do Bruno mais, passou para o Hamilton. Então, beleza. Outra situação. Ontem, porque eu peguei ela, eu a vi. Na que estava assinado, Nicolas. Na que estava assinado, Nicolas, só tinha 13 nomes. Presidente, 13 nomes. Deputado Álvaro Guimarães, deputado Amaury Ribeiro, doutor Antônio, Chico KGL, Bruno Peixoto, Humberto Teófilo, Henrique César, Paulo César, Paulo do Trabalho, Rafael Gouveia, Rubens Marques, Diego Sorgato
e Hamilton Filho. Com essa situação, são 12, estava faltando 2 assinaturas. Então, eu gostaria que conferisse antes de colocar em votação, mas aquilo que foi colocado, emendado em plenário, que eu peguei na mão do presidente, em exercício ontem, que, se eu não me engano, quem estava dirigindo e presidindo ontem, doutor Antônio, nosso vice, nosso querido doutor Antônio da cidade de Trindade, eu vi, nós contamos. Agora, se mudou ela e colocou uma outra, eu gostaria da conferência das assinaturas, por favor. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Vossa Excelência, deputado Henrique. Presidente, parece que foi feita uma contagem pelo deputado Cláudio Meirelles e há 14 assinaturas. 15. Ah, não, então há o número necessário, que são 16 com o autor. Mas ainda em cima deste tema, eu gostaria de perguntar para vocês que são parlamentares, deputado Humberto Teófilo, deputado Álvaro Guimarães, todos vocês que são deputados estaduais, deputado Tales, queria perguntar, deputado João Caroço, se os parlamentares ficam à vontade em ver panfletos com seu rosto falando que tirou dinheiro de educação fundamental. Só queria fazer essa pergunta para vocês, porque esse panfleto vai rodar por 3 anos e meio, até a reeleição dos senhores ou outro projeto que os senhores tiverem. Da mesma forma, quando houve aquela votação da educação, no primeiro mandato do governador Marconi, que eu não votei, fizeram isso também e esparramou, e eu sofri o desgaste sem ter votado por ser base. Então aquela carinha dos deputados rodou por 4 anos, eu não votei. Mas sofri o desgaste por ser base. Então eu queria perguntar se os senhores estão à vontade, se os senhores estão preparados para poder aguentar o Sintego na cola de vocês, o eleitor na rede social xingando vocês, falando que a criança não tem merenda. Eu queria saber se os senhores estão prontos e preparados para isso. Senhores. Questão de ordem, senhor presidente. Meu presidente, Vossa Excelência. tem, só para orientação mesmo, tem como ficar evidente para nós aqui da comissão quais são os 15 nomes Só. que estão reduzindo aí esse recurso da educação? Questão de ordem, senhor presidente, para devolução do projeto. Nós queremos saber quais são os nomes dos inimigos da educação. Devolução kit projeto aqui, senhor presidente. Vossa Excelência. Só devolvendo aqui os projetos final 3281, 3420, 3275 e um voto separado no projeto final 2853. Senhor presidente, Questão de ordem, deputado Vinícius, depois deputada Leda. Senhor presidente, está em discussão a matéria? Já colocou em Não, discussão? ainda não. Não, então eu vou esperar. Não, quero ser o primeiro a discutir a matéria, por favor. Já vou antecipar que eu vou pedir vista da matéria, senhor presidente. Ok. Vossa Excelência. senhor presidente, eu aguardo também a discussão da matéria para me posicionar contrário e pedir vistas. Aliás, pedir vista. Perfeitamente. Eu quero que fazer Sim. inscrição já para discutir matéria. Vista também, senhor presidente. Ok. Não, pode pedir vista, não. Não pedir vista. Senhores, nós... Só para informar, são 15 deputados que assinaram, né? Como rubrica, não dá para saber aqui quem são os deputados que assinaram. Normalmente, o interessante é na rubrica, quem está colhendo a assinatura, colocar o nome. Deputado. Né? Para a gente poder Deputado, questão de ordem. saber aqui quem são os deputados. Vossa Excelência. Deputado, eu tenho um nome aqui de 12. Na realidade, eu acho que o líder do governo poderia facilitar isso. Qual o nome dos 12? 3 estão de fora. Líder do governo poderia nos auxiliar. Se eu quiser, eu leio o nome agora para o senhor. Pois não. Os nomes que assinaram a emenda que era do Bruno, que virou do Hamilton. Na realidade, mudaram. Deputado Álvaro Guimarães, Amauri Ribeiro, Doutor Antônio de Trindade, Chico KGL, Bruno Peixoto, Humberto Teófilo, Pastor Henrique César, Paulo César, Paulo Trabalho, Agora. Rafael Gouveia,
Rubens Marques, Diego Sorgato, Hamilton Filho. Faltam para os 14, faltam, na realidade, contando com o do Hamilton, faltam 2. Quem são? Questão de ordem, senhor presidente. Paulo do Trabalho. Paulo Trabalho. Paulo Job. Presidente, a votação vai ser hoje, agora? Dessa PEC? Vai entrar em discussão agora. Tá, para votar, né? Sim. Tá, eu quero retirar minha assinatura então. E eu só voto se o meu colega Iso Moreira votar junto. Aê! Agora faltam 3 assinaturas, presidente. Presidente, pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente, mesmo sendo senhor presidente. Paulo. Tá. Senhor presidente. Questão de ordem, deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente. Vamos atender todos. Primeiro, Cláudio. Jurista e legalista que sou, um dos mais antigos dessa casa, eu tenho dúvida aqui se tem algum deputado que tem uma inscrição na ordem mais antiga do que eu. Pode até ser que tenha, mas eu tenho minhas dúvidas. Senhor presidente, eu sei que existe boa-fé, tem que haver boa-fé. Mas aqui, senhor presidente, eu quero colocar em suspeição o projeto. Gostaria que o senhor me analisasse juridicamente, porque, deputado Tales, o número 2 e o número 3, assinaturas se parecem muito. Estão muito parecidas. É qualquer coisa parecida com Z. E o certo aqui, senhor presidente, era colocar o nome, que é rasura, né? Rúbrica, né? E colocar os nomes. Porque, entenda, não quero aqui duvidar de ninguém, mas eu mesmo posso fazer, e aí existe também o advogado do diabo, que ele pode chegar e se botar 16 nomes aqui, rabiscar de qualquer jeito, tem 16 aqui. Então, a assinatura 2 e a número 3 estão muito parecidas. Às vezes o deputado, com muita vontade de assinar, pode ter assinado 2 vezes. Então, tem assinaturas aqui, por exemplo, do Álvaro Guimarães. Está escrito Álvaro, eu conheço a assinatura do Álvaro, certo? Mas outras aqui, presidente, não tem nem como saber de quem é. Então, antes de colocar em votação, eu gostaria que pudesse esclarecer. Questão de ordem, deputado Vinícius, depois deputado Lucas Calil. Pela ordem. Questão de ordem. Senhor presidente. Vossa Excelência. Senhor presidente, eu fico aqui vendo aqui uns discursos exaltados, como sempre. Mas eu tô aqui com esse panfleto aí que estão tentando aterrorizar aí alguns deputados. E aqui está aqui, o panfleto foi emitido até pelo Sindicato dos Trabalhadores. Eu não voto em quem é contra a educação. Deputados responsáveis pelo achatamento da carreira do professor do estado de Goiás. E os caras batem aqui. E talvez os que mais batem é porque estão nesse panfleto aqui. Quem não se lembra daquele que acabou com o piso dos professores aqui no estado de Goiás, tá aqui a foto aqui, ó. E tá aqui briga, não tem Vossa Excelência. Não tem Vossa Excelência. E briga. E agora muda o balcão, mudou de lado. Muda de lado e vira querendo fazer até curso de grafoscopia agora, falar de falsificação e não sei o quê. Então eu quero falar um negócio pra você, presidente. Eu já quero reiterar, na hora que for discutir a matéria aqui, eu quero ser o primeiro a pedir vista dessa matéria e vou analisar essa matéria com muita propriedade, senhor presidente. Muito Pela obrigado. ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Só para terminar, porque eu fui atropelado. Senhor presidente, eu estou aqui do lado do delegado Humberto, tentando achar uma forma, já que ele é perito, ele é um policial, para que ele possa me mostrar, porque aqui me parece até uma questão de incidência, não, de falsidade, que ele ele, como perito, ele possa saber quais são as pessoas que assinaram isso aqui, porque tem um Z. Tem um Z. Eu já tentei saber quem é o deputado que começa com a letra Z. Não tem nenhum zebra.
Na Zé Carapó, mas é José. Aí, ó, tem um Z aqui, ó. Quem que é o Z? E eu tô aqui perante o perito criminal para que ele possa me orientar. Pela ordem. Ele quer encaminhar para a delegacia da... Deputado Henrique, é o último a questão de ordem, nós vamos colocar em votação. Senhor presidente, pela ordem, o projeto não cabe votação. O deputado Paulo Trabalho acabou de anunciar publicamente que retira o seu apoio e sua assinatura ao projeto. Isso faz o projeto ter somente 15 parlamentares que apoiaram, a não ser que outro assine. Então gostaria de pedir a Vossa Excelência para tirar o projeto de pauta até que ele adquira o apoio necessário para ser votado. Além do que, as assinaturas não estão identificadas. É necessário identificar as assinaturas. São necessárias 14 assinaturas. Então, mesmo com a retirada, eu vou colocar em discussão. Vossas Excelências vão pedir vista e aí vão apresentar as sugestões. Senhor presidente. Ok. Presidente. Vossa Excelência, deputado Álvaro. Senhor presidente, eu estou vendo aqui uma dúvida que me deixa muito triste. Eu estou aqui há muitos anos, nunca vi falar um negócio desse. Não é possível que o líder do governo está querendo ludibriar, tapear algum deputado falando que assinou e não assinou. Eu acho que todos os deputados que assinaram têm que ter a coragem de chegar. Eu assinei. O Will de Cambão falou assim, se faltar uma assinatura, ele assina agora. Agora, ficar duvidando de colegas, deputados, eu acho o seguinte, o senhor tem que botar em votação, aquele que achar que tem dúvida, entra na justiça. Entendeu? Eu acho que aqui não é casa de brincadeira, não. Aqui são homens que representam a população do estado de Goiás e, por isso, merece respeito. Eu não acredito que isso possa acontecer, ter acontecido. O cidadão assinou e fala que não assinou. Muito obrigado. A parte, questão de ordem, presidente. E para... Questão de ordem, deputado presidente. Paulo Trabalho, para retirar a assinatura, Vossa Excelência vai ter que entrar com requerimento lá no plenário. Não é aqui. Aliás, eu entrei com uma CPI aqui no mandato passado, consegui 32 assinaturas. No outro dia, amanheceram só 11 assinaturas. Deputados retiraram a assinatura. E eu ganhei na justiça a liminar. Aliás, ganhei 2 vezes a liminar. Tem que prestar atenção, Paulo Trabalho, antes de apor a assinatura. Agora, para retirar, tem que entrar lá no plenário com um requerimento. Então, projeto 2146, discutir, só colocar e vou passar primeiro para o deputado Paulo César. Senhor presidente, estou aqui, vai inteirar o 5º mandato de deputado estadual. O deputado Álvaro, que é um dos mais velhos aqui, está colocando uma situação, eu lamento, porque aqui nos corredores dessa casa, na gestão passada, falava muito que trocava assinatura, trocava folha, aqui projeto já aprovado. Eu assinei, se alguém duvida da minha assinatura que está aí, porque olha, eu sou um cidadão que tem procurado tomar as minhas decisões. Eu acho que cada um aqui, nós não podemos levar a questão no cunho pessoal, que senão vai dar coisa aqui por falar. Eu assinei, não tiro a minha assinatura e acho que os colegas têm de me respeitar. Não, acabou. Vê a forma que fala, porque olha, eu posso até ter o rabo sujo, mas não tem nenhum homem aqui coragem de bater no meu rabo. E eu tenho coragem de bater no rabo de muita gente aqui nessa casa, porque eu sei e conheço. Agora eu acho que tem aqui, antes o sujo, os que têm rabo, falar do rabo dos outros, devia respeitar. A minha assinatura está aí, e eu não vou retirar ela. Agora, se está duvidando, então vamos começar aqui a fazer o limpa. Vamos começar
abrir a caixa preta da casa. Porque se isso está acontecendo aqui, quem está gritando muito deve provavelmente ter feito isso muito no passado. Então eu... Mais um segundo para o Paulo. Eu acho que antes de estabelecer a sua posição, que se não vota, apresenta a sua posição firme, não fica aqui acusando o companheiro, não. Senhores, processo 2146, de autoria do deputado Bruno Peixoto e outros, altera o artigo 12 da Constituição Estadual para permitir a divulgação pelo deputado na forma da lei, suas atividades parlamentares. Houve uma emenda em plenário, aqui distribuída ao deputado Álvaro Guimarães, relator pela aprovação. Eu coloco em discussão. Vista, senhor presidente. Vista ao deputado Vinícius, vista a deputada Leda, deputado Major, Vista aqui também. deputado Tales, deputado Hélio, vista para todo mundo. Tá tudo certo. Não havendo mais matéria a ser deliberada, encerro a presente sessão. Só um minutinho, senhor presidente. Eu Vossa tenho um projeto aí, eu gostaria, senhor presidente, que colocasse em votação, por gentileza, que eu venho solicito ao plenário. Aonde se encontra esse projeto? Esse projeto está na mão do Nicolas aí. Doutor Nicolas, nós já vamos abrir a comissão mista. Finança, pelo amor de Deus. Tem um projeto do Paulo aí? Tá na minha mão. Aí, deixa eu votar aí. Tá bom. Não, mas o senhor tem que distribuir primeiro. Tá. Para devolver. Deputado Paulo, eu tenho que fazer a distribuição, né, e depois fazer o relatório, ok? Está encerrada a presente sessão. Peço que os deputados marquem a presença para a comissão mista. Senhores, processo 3830, deputado Paulo César, dispõe sobre a transformação da Escola Estadual Presidente Costa e Silva, município de Paranaiguara, em Colégio Estadual da Polícia Militar. Distribuída ao deputado Álvaro, é pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, parecer permanecer como estão, os contrários manifestem, aprovado. Hã? Processo 3512. Autoriza a abertura de créditos especiais a Goiás Turismo. Distribuído ao deputado Álvaro Guimarães. Relator pela aprovação. Pediram vista vários deputados. Nenhum se manifestou. Eu coloco em discussão. Discutir, presidente. Pode discutir, deputado Tales Barreto. Não pode discutir isso. Esse é o direito. Pede vista do São Paulo. Discutir isso. Pede vista do São Paulo. Presidente, esse processo da Goiás Turismo 2019-003512, que autoriza a abertura de crédito especial Goiás Turismo, presidente, tá muito barulho.
é mais um absurdo desse governo. Governo que mostra a sua incompetência. Esse crédito de 5 milhões, na realidade, é um crédito que já tinha no governo. Esse dinheiro já estava lá. Era um dinheiro do financiamento. Era um dinheiro de financiamento do BB, de um empréstimo do governo de Goiás, onde alguns municípios, em especial, não conseguiram terminar as suas obras. Obra se paga por medição. Então, na realidade, deputado Cláudio, e o deputado Humberto Teófilo sabe muito bem disso que eu expliquei para ele, a prova desse governo que fez o orçamento em 2019 e não colocou no orçamento esse recurso que estava no BB. E agora apresenta, 7 meses depois, um projeto de abertura de crédito especial. Da mesma forma que quando teve educação, aquele dinheiro que já tinha, só foram utilizar para pagar dezembro praticamente 4 meses depois. Quem fez o orçamento de 2019 pela primeira vez na história foi esse governo atual e não o governo anterior. Aqui é a prova de um governo incompetente, governo ruim de serviço, governo que não sabe praticamente o que é ser governo. É impressionante. E olha que não sei os valores, doutor Hélio, de 5 milhões eu acho que está até um pouco mais. São várias obras que estão paralisadas, que o deputado Humberto Teófilo deu flagrante em várias deles. E eu falava para o deputado Humberto Teófilo, essas obras não são dos municípios, são obras do governo que estão sendo executadas pela Goiás Turismo. Agora um governo que faz o orçamento, que deixa o dinheiro lá parado, as obras desgastando e vem ficar falando que sabe administrar, que é responsável. É governo incompetente, é governo que não sabe o que fazer em administrar. Hoje, esse governo não tem uma base consolidada por pura incompetência do próprio governo. Vamos votar favorável para ela. Vamos, porque nós sabemos que essas obras estão paralisadas e precisam ser retomadas o mais rápido possível. Então, vejo que depois de muita insistência, e até quero agradecer ao deputado Humberto Teófilo, que eu expliquei, ele entendeu, é um dos responsáveis pela suplementação, porque essas obras vão ser importantes para Goiás, o término delas. Agora, é a prova de incompetência desse governo. São várias obras, deputado Lucas Calil. Eu cito uma delas, a obra do lago da cidade de Carmo do Rio Verde. A obra da cidade de Nova Crixás, aquela obra central, é outra delas. São obras, em especial, para cidades turísticas, que na realidade era um comando da deputada Magda Mofato. Ela tinha uma estrutura específica para isso. Então, vários pontos turísticos vão poder retornar às suas obras em virtude disso. Não suplementaram o dinheiro que estava na conta. Concede uma parte, né? É coisa de falar assim, eu não acredito. Concede uma parte. E todo dia vem uma notícia de incompetência administrativa. Um repórter me perguntou, Thales, por que a oposição cresceu muito? Ela cresce cada dia mais, porque o governo é fraco, líder é fraco, as coisas acontecem nesse governo, ninguém sabe de nada, matérias que chegam, uma parte não passa nem, você tá muito não emocionado. passa nem para o gabinete civil. Quando passa para o gabinete civil apanha. Eu quero saber agora como que esse governo vai aderir ao regime de recuperação fiscal. Uma parte, né? Governador, o senhor vai ter dificuldade demais. Não acredito que passe nessa casa.
O senhor viu que, na realidade, vocês erraram com esse pedido junto ao STF. Um pedido praticamente inexequível. E agora, para poder executar esse pedido de Vossa Excelência, fecha o Estado. Todos os órgãos do Estado vão ter que ser fechados. Vão ter que ser exonerados, Tião Caroço. Mais de 4.000 servidores. É impossível aderir ao regime que ele queria, mas ele não queria o regime. Ele queria pegar o dinheiro do FCO, do amigo aqui do deputado Amaury, produtor de leite. Também não conseguiu. Aí buscou outro negócio, não deu certo. Aí é um governo que não sabe o que quer. É um governo que fez o orçamento de 2019, tinha dinheiro em caixa e manda agora um projeto de suplementação aqui. É brincadeira. Eu só acho que vamos votar a favor. Eu, como líder do PSDB, peço, porque muitas obras boas, paradas, estão porque não tinham feito a suplementação. Esses recursos vão ser importantes para terminar aquelas obras paradas. Se quiser fazer nova licitação, façam. Se achar alguma coisa de irregularidade, uma parte do deputado Lucas Calil. Só para lembrar aqui ao deputado Thales Barreto e também poder contribuir aqui no debate, eu concordo com quando o deputado Thales Barreto fala das trapalhadas do atual governo. O atual governo, falando principalmente na questão fiscal do atual governo, a secretária Cristiane Schmitz parece um pato, não sabe voar, não sabe nadar e não sabe ciscar direito. Quis o regime de recuperação fiscal, foi no plano de equilíbrio fiscal, tentou ir no FCO, já voltou para o regime de recuperação fiscal. E eu quero lembrar um negócio. Essa suplementação da Goiás Turismo, que está trazendo prejuízo em muitos lugares do estado, ela tem que ser evidenciada, não, além dessa casa, tá? Porque, e eu vou te dar um motivo. Em algumas cidades, e aqui eu cito Aruanã, onde eu tenho uma forte representatividade, dada ao nosso trabalho pelo Araguaia, depois de 20 anos, o governo do estado, pela primeira vez, não vai ajudar a realizar ali a temporada com os shows que levam ali os turistas, que aquecem a economia das cidades ribeirinhas, e muito disso se deve a essa atrapalhada aqui. Eles ficam aí chorando pitanga, a imprensa, por onde passa, mas passa por isso aqui. Eles esqueceram de colocar o orçamento da Goiás Turismo e depois de 20 anos, senhor presidente, Aruanã fica sem a temporada. Governo, a própria prefeitura já se manifestou contrário à posição do governo do estado, e o governo até hoje não tinha dado uma resposta. E agora está evidente por que não deram a resposta. Porque é muito difícil assumir a incompetência, é mais fácil ficar terceirizando culpa, e que é isso que eles estão fazendo. Mas essa é a cara do governo, Humberto. 30 segundos aí, você quer, ou você vai pedir para caminhar a voto depois? E caminha a voto. Vai caminhar a voto. Então, é a cara desse governo. Nem com dinheiro em caixa, esse governo dá conta de poder fazer o dever de casa. Tem 100 milhões da Getop para poder fazer as manutenções das rodovias estaduais. O dinheiro está lá, não dá conta de fazer uma licitação. O dinheiro está na Goiás Turismo, nem colocar no orçamento 2019, que não foi feito pelo governo passado, e sim por esse governo, não colocam. Então, você pode ter certeza, deputado Lucas, não só o Araguaia, os pontos turísticos, mas o FICA não vai ter, o Canto da Primavera não vai ter, a de Porangatu tem o nome de Porangatu, que também foi importante historicamente. Então, os festivais históricos estão perdendo porque o governo não sabe o que faz. Isso é a cara do governo importante. Deputado Henrique César, não é responsabilidade, é incompetência que o senhor governador tem. Obrigado. Senhores, está inscrito para discutir o deputado Cláudio. Eu quero pedir mais uma vez que as conversas paralelas, elas deixem de acontecer, porque o deputado, na hora que está discutindo, ele reclama das conversas. E quando outro está discutindo, aquele que reclamou está conversando. Então, eu estou insistindo aqui, porque se assim não for,
pode conversar, pode gritar, fazer carnaval, dançar quadrilha aqui. Eu estou tentando ser justo com quem quer discutir a matéria. Aqueles que não querem ouvir, podia conversar no corredor até para respeitar aquele que está debruçado sobre a matéria, né? Então, penso que é no mínimo uma falta de consideração com o deputado que está discutindo a matéria. Eu passo a palavra ao deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente, quero agradecer Vossa Excelência por ter me dado essa oportunidade, senhor presidente. Minha discussão aqui será breve. Se tiver condições, dentro das minhas limitações, não sei até onde, podia aumentar o som aqui um pouquinho? É que eu sou surdo, estou escutando pouco. Obrigado. Senhor presidente, e aí, 5 milhões, senhor presidente, não dá para pagar nada do que deve a Goiás Turismo a vários fornecedores. Se o senhor lembra, nós dois fomos presidente e relator da CPI no governo do Marconi Perillo. E ainda, senhor presidente, vai e volta, falam que eu sou marconista. E eu, olha, fiscalizei o governo do Marconi, depois nós encaminhamos todas as irregularidades daquela questão para o Ministério Público. Confesso ao senhor que não sei o que deu. Nós tínhamos que ir lá procurar saber sobre essa ação, onde houve vários desvios e falcatruas dentro daquele órgão. Mas os 5 milhões é muito pouco para pagar a grande dívida que o governo deixou naquele órgão. Então, senhor presidente, eu vou ver se é possível emendar esse projeto lá no plenário, já que esse regimento é um regimento injusto, ingrato, onde quem faz parte da mesa não pode votar. É um absurdo uma coisa dessa. Mas nós vamos mudar o regimento para que eu possa voltar a ser aquele Cláudio Meirelles, combativo, rigoroso, fiscalizador do governo. Quero fiscalizar o governo Caiado como eu fiscalizava o governo Marconi Perillo. O senhor lembra que nós dois chegamos a convocar aqui o Ferrari, né? Não é qualquer estado e Tribunal de Contas de estado que tem uma Ferrari. Nós convocamos o Ferrari aqui naquela comissão. Ninguém tinha coragem de fazer isso, nós dois fizemos. Então, senhor presidente, eu só lamento que seja só 5 milhões de suplementação. Eu gostaria que tivesse aqui uns 100 milhões para poder pagar as dívidas. Devolvo o projeto, acaba a minha discussão. Continua em discussão. Encerrada. Em votação. Para encaminhamento de voto. Delegado Humberto Teófilo. Estou aqui tentando visualizar o deputado Tales. Triste, né? Eu queria falar algumas situações aqui. Eu encaminho meu voto favorável. O deputado Tales citou aqui uma obra, é uma obra lá de Carmo de Rio Verde, e ele só esqueceu de dizer que o governo dele foi incompetente e não concluiu a obra. Como várias obras que estão aí, né, abandonadas, que foram, né, realizadas pelo governo passado, e vai saber aonde está o dinheiro público. Então, o que esse governo, com esse crédito especial, está fazendo? Vai concluir muitas obras que foram abandonadas no passado. Eu cito aqui, em Carmo do Rio Verde, que é a obra lá da Orla, que o prefeito incompetente, junto com o governador incompetente do passado, desviaram o dinheiro e não deram conta de concluir. Então esse crédito especial vem aqui para consertar a cagada do governo passado. O governo passado que fez foi um monte de cagada, a verdade foi essa. Marconi, Zé Eliton. Então, é triste a gente ver alguns deputados aqui defender o passado e vir criticar o governo atual.
pelas lambanças que foram feitas. Sorte quem do Marconi, Zé Hélito ainda tem muitas amizades aí em outros poderes e acabam se safando de muitas situações. Meu voto favorável. Vamos consertar muita cagada do governo passado. Vai ser difícil consertar tudo, mas pelo menos esse governo aqui vai fazer aqui a sua parte. Meu voto favorável ao crédito especial, que nós vamos concluir a obra de Carmo de Rio Verde. Para encaminhar o voto, primeiro o deputado Amauri, depois o deputado Cláudio, deputado Henrique, deputada Leda, deputado Virmontes Cruvinel. Primeiramente eu quero dizer que todos aqui sabem a dificuldade que o governo do estado vem ultrapassando e não conseguiu até hoje pagar a folha de dezembro. E mesmo a tanta dificuldade, o governo está fazendo essa suplementação aí de 5 milhões de reais, que não é pouco dinheiro. Talvez é insuficiente para pagar a conta do passado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O governo está custando a pagar as suas próprias contas que está fazendo. E ainda tem que pagar a conta de outros que fizeram irresponsavelmente. E convenhamos, essa Goiás Turismo no passado era o maior buraco que havia dentro desse governo. E aqui eu vou dizer o que acontecia. Em 2015, meu primeiro ano de prefeito, 2013, meu primeiro ano de prefeito, eu ganhei um show da Goiás Turismo. E depois do show feito, eu fui ver o valor, eu me assustei com o valor, e passado alguns meses, essa dupla me procurou. Eu ia fazer uma festa de quadrilha e estava contratando um show. Ela foi lá e me procurou. Ô prefeito, eu vim cá para oferecer um show para o senhor, o nosso show. Ó, eu não dou conta de pagar o seu show, porque eu vi o valor que vocês receberam da Goiás Turismo. E eu não dou conta de pagar esse valor, eu quero um show barato. Não, aquele valor lá, deputado, ô prefeito, de 5, só uma parte que vem para o nosso bolso. Uma parte vai para fulano, 2 fica para cicrano, outra fica para beltrano. Então era essa farra que acontecia dentro do governo, que muitos aqui apoiaram e defendiam, e não fiscalizaram. Agora vem bater no governador Ronaldo Caiado, que está fazendo uma suplementação, mesmo sem ter dinheiro, está tentando acudir de todo lado um pouquinho, para tentar resolver algumas situações. Então eu sou a favor, sim, dessa suplementação, e queria que os deputados entendessem a dificuldade que passa o Estado. Nós queríamos que fosse, sim, 50, 100 milhões, mas nós queríamos realmente que o Estado tivesse em outra condição, e não essa que foi deixado pelo governo anterior. E não existe essa conversa de olhar em retrovisor, não. Enquanto o funcionalismo público tivesse a receber, enquanto o Estado tiver nesse caos que se encontra por falta de dinheiro, e essa semana, como eu já disse, foi descoberto que o governo vai ter que pagar mais de 900 milhões de reais à educação que não foi pago no passado, que não foi repassado no passado, mais esse buraco, mais essa dívida. Alguns deputados aqui ainda insistem em atacar o governo com coisa que o governo tem dinheiro, com coisa que o que aconteceu hoje, o que acontece hoje, não é reflexo do que fizeram no passado esse Estado. Era só isso, senhor presidente. Tem a palavra, então, para encaminhamento de voto, deputado Cláudio Meirelles. 5 minutos. Senhor presidente, eu estou aqui ouvindo atentamente os nossos... Deputado Cláudio, você não pode encaminhar voto, mas vou conceder uma questão de ordem. Eu pedi, foi questão de ordem. Foi questão de ordem, então. O senhor está fazendo bullying comigo. É que eu gosto tanto de Vossa Excelência que eu acabei concedendo a palavra para Vossa Excelência encaminhar o voto, já pensando na mudança do regimento. Senhor presidente, é só uma pergunta, é porque eu não estou entendendo. Eu vi o Humberto Aidar falando do passado, que o passado deixou conta. Humberto Aidar não, o Teófilo. É porque tudo é Humberto. Humberto Teófilo. Senhor presidente, ele está se referindo o passado quem? É o Leonino de Ramos Caiado, porque foi um grande governador, senhor presidente, e deixou dívida também.
para dizer a verdade, desde a época do Império deixou dívida, o Pedro do Vico deixou dívida, e todos que passaram, eu sei porque eu fui presidente aqui, você lembra da Terra Arrasada, na época uma época igual a essa, do Cidim, e eu fui o presidente da CPI. E aí nós comprovamos que todos os governos, inclusive Leonino, inclusive os Tide Caiado, inclusive o Ari Valadão e outros, Iris Rezende, todos deixaram dívida para os outros pagarem. Ele está me referindo de qual desses governadores? O Leonino deixou uma dívida imensa. Ele construiu o Serra Dourada, deixou uma dívida monstruosa. Depois parece que ele construiu também o autódromo, deixou mais uma dívida maior ainda. E aí, como ele fala do passado, mas não fala quem, eu imagino que ele deve estar se referindo ao Leonino, que também foi um grande governador. É só isso, senhor presidente. Para encaminhar voto, deputado Henrique Arantes. Presidente, talvez também esteja se referindo a Dom Pedro, porque para fazer a declaração de independência com o Reino de Portugal, o Império Brasileiro, a partir daquele momento, abriu uma dívida. Ele ficou independente a troco de pagar uma dívida monstruosa, volumosa para o Império Português. Agora, eu vou declarar o voto favorável a esta matéria. Mas eu só gostaria de pedir que eu vejo aqui um debate muito baixo. Os parlamentares têm que descer do palanque, presidente. Os parlamentares estão ainda falando que o governo anterior deixou dívida, que o governo anterior criou uma dificuldade. Tudo bem, tem uma dívida, é reconhecível isso. E é reconhecível que hoje o país e os estados, eles têm uma diminuição da arrecadação, é natural. E a crise que está instalada não é de hoje, é de alguns anos. E se o ano passado a crise foi grande, igual a gente imaginava que era grande, eu falava, imagine o ano que vem. Porque se a crise esse ano está grande, a arrecadação vai ser menor e o repasse do ano que vem é variado por esse ano. Ou seja, então o repasse desse ano é variado do ano passado que teve uma arrecadação baixa. Diminuiu. É natural. Agora não cabe a gente falar que teve um caos, uma coisa ruim. Teve. Foi difícil. Igual o deputado Cláudio falou, sempre houve dívida. Governo não tem que fechar caixa no azul, presidente. O governo tem que fechar o bem-estar social, tem que cuidar das pessoas. E para isso tem que fazer dívida. Ou você acha que tem algum tipo de benefício? O governo tem lucro fazer investimento com programa social. Não tem lucro direto. O governo fazer uma renda cidadã, fazer um Bolsa Família, fazer um jovem cidadão, ele não vai lucrar com isso. O governo vai lucrar fazendo hidrelétrica. Aí sim, é totalmente diferente. Mas o governo faz porque é obrigatório. É o que o governo está fazendo nesse momento, deputado Amaury. Abrir um crédito suplementar para fazer algumas festividades culturais que são tradicionais do nosso estado. Ele não vai ter lucro direto. Até que vai ter, porque o turista vai e gasta, o governo arrecada um pouquinho. Mas é bem-estar social o nome disso. Então eu queria pedir para os parlamentares descerem do palanque. Parar de falar que o problema tudo, Goiás, o Brasil é um caos, porque teve um governador que foi ruim, ou que criou esse problema. Esse problema vai perdurar, pode ter certeza disso, doutor Amaury, vai perdurar neste mandato. Se o Ronaldo Caiado for reeleito ou não, o próximo governador vai jogar a culpa no Ronaldo. E por aí vai, é um ciclo vicioso. Sempre foi assim, sempre vai ser. Isso tem que acabar. Quando o Marconi assumiu, jogou a culpa no Iris e no Maguito. Falou, olha, Iris e Maguito venderam Cachoeira Dourada. E ficou nessa ladainha o PSDB aqui por 20 anos. Qualquer problema que tinha, porque vendeu Cachoeira Dourada. Ficou nessa ladainha, passou. Governador Alcides Rodrigues ganhou, jogou a culpa no Marconi. Marconi ganhou, jogou a culpa no Alcides. Caiado ganhou, jogou a culpa no Marconi. Se eu, porventura, ganhar, então eu posso jogar a culpa no Ronaldo. Então, olha, vamos parar com isso. Problema tem. Ninguém nega que tem. O que temos que ter é organização, planejamento, trabalhar firme e ir para frente. Voto favorável ao projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Só um segundo. Deputada Leda, para encaminhamento de voto. Senhor presidente, eu quero declarar apoio a este projeto. Líder do governo, em nenhum momento eu me omiti dos projetos importantes para o governo, para ter a liberdade de criticar o que eu entendo que tem que ser criticado. Na verdade, esse recurso já está, ele já existe. Ninguém está criando um recurso com suplementação. A suplementação, ela precisa existir porque o recurso já está em conta da Goiás Turismo, para fazer frente a obras que já estão em andamento.
Eu coaduno com as palavras do deputado Henrique Arantes. Deputado Henrique, acho que Vossa Excelência tem sido muito criterioso na sua fala, porque é muito difícil você ouvir denúncias e a vontade que dá de perguntar: e onde é que estava a pessoa que não denunciou? A omissão também é crime. Quando eu digo sobre fatos e não denuncio os fatos que eu vivi, eu fui omisso e cometi crime solidário, inclusive. Então, a minha posição nesta matéria, senhor presidente, deputado Bruno Peixoto, é de apoio, é votar favorável, mas eu acho que o deputado Humberto Teófilo, que eu respeito muito, também se exacerba no que diz. O bem-estar social, como bem disse o deputado Henrique, ele está acima até de contrair dívidas. O governante, quando ele também não administra e não age, ele se omite, isso também é corrupção. Se eu coloco estampo que o Estado teve arrecadação quase 10% maior, e nada, e tudo continua o caos, porque não está pagando dívida anterior não, mas não está fazendo nem o arroz com feijão. Está lá o fundo de manutenção da Getop com 70 milhões, está agora 5 milhões, e obra, deputado Henrique Teófilo, eu deixei para minha sucessora 13 em andamento. A obra não é de um governo, e as responsabilidades de execução e finalização também não é só de um governo. Ronaldo Caiado, quando pisou nos asfaltos, que o PSDB fez, dizendo que ia ser diferente, que não ia perseguir servidor, que não ia fazer o que está fazendo com o IPASGO, que ia concluir as obras, que ia fazer os programas sociais. O povo está aguardando este Ronaldo. Nem é um médico Ronaldo, como disseram ali numa analogia no plenário, de que um filho virou bandido e outro médico. Ninguém está esperando um médico Caiado, não. Está esperando o gestor que se apresentou nos palanques, que ia dar conta de tudo. Que ia dar conta sem traumatizar e sem prejudicar ninguém. Está prejudicando a educação, está prejudicando o social. Secretaria Cidadã virou um apêndice da primeira-dama e da OVG. Deixou de protagonizar as políticas sociais e passou a ser um carregador de bolsa da primeira-dama. E eu não estou em palanque não, senhor presidente. Eu estou dizendo tudo o que eu tenho ouvido aqui. Obra é do povo. Se não deu tempo de concluir, se nós tivéssemos sido reeleitos, concluiremos as obras. Mas o Caiado foi eleito, portanto ele tem que concluir. Quem casa, casa com as coisas boas e com a sogra também. Ou será que ia ser tudo maravilha? Ele sabia, ele disse que ele era médico, que ele ia operar e melhorar o Estado. Tem 7 meses que a gente ouve essa ladainha dele. Da base dele, que se tivesse unida, todo mundo estava votando essa questão da emenda constitucional da educação. Por que a base não assina toda? Os 31 deputados da base. Porque sabem que está errado. Que é mais outro erro deste governo sem planejamento. Esse projeto, senhor presidente, eu vou votar favorável porque o dinheiro está em caixa e ele precisa de suplementação para gastá-lo. Deputada Mauri, depois questão de ordem, deputado Humberto Teófilo, e para encaminhamento de voto, Coronel Dailton. Eu não vou me alongar muito não, deputado, me perdoa. Eu não vou me alongar muito, eu só quero dizer o seguinte: eu tenho um nojo desse discursinho de merda que eu escuto nessa casa. Nojo dessas falinhas. Aí vem um aqui que fala que eu falo palavrão. Aí o cara nessa sala aqui falou: foda-se não é palavrão. Merda foda-se não é.
Então, assim, eu estou cansado dessa hipocrisia de vocês, de saco cheio desse discursinho, dessa oposição que mamou numa teta durante 20 anos. 20 anos, e a senhora foi uma delas. Foi uma delas. Quando eu falo... Eu estou falando, ô, presidente. Eu estou falando, por favor. A palavra está com Vossa Excelência. Pede para que ela cala a boca dela. Palavra, Vossa Excelência. O senhor lembra do Thundercats? O senhor lembra do Munra? Eu assisti muito Thundercats, tinha Munra. Deixa eu falar uma coisa, senhor presidente. Esse discursinho aqui de palanque, que a situação faz palanque, a oposição faz o quê? Eu nunca vi o Humberto Teófilo, eu nunca vi o Álvaro, eu nunca vi o Bruno subir para atacar. Eu vi ele subir para se defender. Eu só subo na tribuna para defender de ataques da oposição, de uma oposição que mamou na teta 20 anos bajulando o governo e fazendo nessa casa o que sempre o governo quis. Essa casa sempre foi no passado uma extensão do governo. E essas mesmas pessoas agora criticam o governo Ronaldo Caiado, que pode ter tudo, todos os defeitos, mas tem transparência, tem honestidade, e eu defendo porque acredito. E só não denunciei o errado que acontecia na Goiás Turismo, porque para denunciar eu tenho que ter provas. E quem me disse o seguinte: acontece, mas eu não sou sua testemunha. Se você for lá e denunciar, eu falo que é mentira, porque eu dependo desses contratos, mesmo sendo todos fraudados. E eu sou homem. Quando eu dou minha palavra e falo, pode me contar, que eu te prometo que não passo adiante. Tanto que aqui eu não disse o nome de quem é. Então o que eu quero passar para vocês, que não venham com esse discursinho de oposição, de porcaria. Com esse caráter que nunca tiveram. Deputado? O senhor concorda? Deputados que têm família inteira respondendo processo. Por corrupção, por propina. E vem pregar moralismo aqui na minha cara. E outra coisa, eu não tenho rabo para ninguém pisar. Procurem, busquem um rabo para vocês pisar meu. Eu fui prefeito, peguei uma cidade arrebentada. E quando eu fui na rádio e disse das dívidas, todo prefeito que entra, o jornalista me perguntou, todo prefeito que entra, prefeito, deixa dívidas. O senhor também vai deixar. Vai lá na minha cidade. Se eu tiver deixado 1 centavo de dívida, eu renuncio meu mandato de deputado. Então isso se chama respeito ao bem público. Respeito. Agora não é porque um safado, vagabundo, fudeu o Estado, bandido, que quem está lá também é bandido e vai fazer a mesma coisa. Era só isso. Tá dado o recado. Chupa essa oposição. Eu vou embora dessa porra, que eu enchi o saco. Questão de ordem, Humberto Teófilo, depois encaminhamento de voto, Vossa Excelência. Som ao delegado. Oi, som. Presidente, o que nós estamos aqui hoje discutindo, a gente tem que ser mais aqui, o seu objetivo, claro, é o crédito especial em favor da Goiás Turismo. O que esse crédito vai servir? Está servindo para reparar as lambanças, as cagadas do governo passado. E não adianta o deputado Cláudio falar de Leonino Caiado, de não sei quem, do governo Ari Valadão. Não, as obras foram deixadas aqui, deputado Cláudio. Essas obras foram deixadas pelo governo Marconi, governo Zé Eliton. Não adianta você vir com essa paixão pela família Caiado, até buscando lá o Leonino. A incompetência do governo Marconi, do governo José Eliton, é tamanha que nós estamos aqui reparando quantas obras foram deixadas, abandonadas, com desvio de dinheiro público. E hoje nós estamos aqui para reparar atos, infelizmente, de governador que teve as contas reprovadas pelo TCE,
envolvido em operações, envolvido em lava-jato. Então, não tem como defender o governo passado vir com uma história de que o Caiado tem que fazer isso, aquilo, é obrigação. E como a Leda Borges falou, casamento tem que ver a sogra. Essa sogra do governo passado é dureza, hein? Não é fácil, não. Essa daí merecia um flagrante neles. Muito obrigado. Para encaminhamento de voto, o coronel Adailton. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Senhor presidente, realmente eu, como neófito nesta casa, nos 30 dias primeiros do nosso mandato, após o dia 1º de fevereiro, eu me senti bastante decepcionado com a situação. E eu fui chamado a atenção por algumas pessoas que me ajudaram a ser eleito, e voltei atrás, falei, não, vamos lá, vai dar certo, a coisa é boa, vamos trabalhar juntos. Mas a vergonha está aumentando. Nós somos 41 parlamentares nessa casa, e ouvir as palavras de baixo calão, xingamentos que nós estamos ouvindo aqui, numa comissão que está votando um projeto de extrema importância, concordo, como presidente da Comissão de Turismo desta casa, eleito que fui pelos nobres pares que compõem essa comissão, apoio, votarei favorável, com certeza absoluta. Agora, que é realmente uma demonstração de incompetência do governo, conforme já foi falado, é uma verdade absoluta, não há que se discutir. Como que a Goiás Turismo não tem orçamento para tocar o seu projeto, os projetos que se apresentam? Eu tenho caminhado o estado todo, deputado Tales, junto com o Fabrício Amaral, um jovem empreendedor que veio da iniciativa privada, tem muito boa vontade de fazer turismo, fazer um turismo bem feito no estado de Goiás, que é uma indústria fenomenal para recuperar o nosso estado, potencial turístico que nós temos em todas as áreas, recursos naturais e tudo. Agora, nós viemos para uma comissão mista para votar um projeto dessa natureza, para ouvir xingamentos, ouvir desrespeitos de um deputado com outro, de deputado falar para a deputada, a única aqui agora presente nessa comissão do sexo feminino, chupa essa, que vergonha. Eu falo isso para os nossos telespectadores da TV Assembleia, já que alguns deputados não querem ouvir. Mas é uma vergonha total. Me sinto envergonhado neste momento de estar como deputado. Mas não vou desistir. Vou continuar firme, porque eu tenho muita fé em Deus que nós teremos competência, sabedoria, sapiência para tocar os nossos mandatos com muito mais coerência e mais seriedade. Me envergonha fazer parte neste momento. É claro que eu não estou generalizando. Todos perceberam, todos viram agora na TV Assembleia as falas aqui tratadas. Então, meu voto em encaminhamento é favorável, a bancada do Partido Progressista votará favorável a este projeto, que é necessário. Mas o governo que não tem orçamento para turismo, que é uma indústria muito potente, que pode melhorar muito o nosso estado, é de envergonhar também. E seja da base da oposição, todos têm que reconhecer que é uma vergonha, incompetência, é falta de gestão do governo estadual. E o deputado Amauri, que falou e teve que sair, não sei por qual motivo, não estou visualizando o chapéu dele por aqui, mas o jovem deputado Amauri, também de primeiro mandato, ontem subiu à tribuna, com relação a uma fala do deputado Tales, para dizer que o governo do estado trouxe uma nota de esclarecimento em relação ao secretário de Estado, a um presidente de uma agência, ter colocado uma situação na imprensa que não era verídica, retirando o transporte público das cidades de Trindade, de Goianira e de Senador Canedo. É lógico que ele fez a mando do governador. Eu estive no governo durante 18 anos, na parte do executivo, secretário nenhum toma providência por conta própria. Se tomar, tem que ser demitido. Se ele tomou sem a ordem do governador, tinha que ser demitido. Na ordem do governador desmentiu, tinha que ser demitido. Então, a nota não seria de esclarecimento, deputado Tales. A nota teria que ser de arrependimento, porque se o governador mandou tomar uma providência, depois das notas negativas, deputado Lucas Calil, muito combativo nessa casa, se ele viu que não daria certo, repercussão negativa na imprensa, em todos os órgãos, aí ele se arrepende e joga tudo em cima do secretário, em cima do gestor, da pasta.
O gestor que está faltando, que está falhando, que não tem competência, não ouve ninguém, é o gestor máximo do nosso estado. É o governador Ronaldo Caiado, sim. Ele que tem que ouvir sua assessoria e que essa assessoria trabalhe com competência. Está faltando competência porque não conhece o nosso estado. No 80% forasteiro. Tem secretário que tem que usar GPS para chegar em casa até hoje, porque não conhece nem o hotel onde mora em Goiânia. Isso é que é a vergonha. Nós temos que ter boa gestão, responsabilidade e mais respeito nessa casa. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Coronel Adailton, Vossa Excelência que está chegando agora, penso que posso não dar um conselho, mas fazer um pedido. Realmente não desista. A Assembleia, eu tinha um deputado amigo que ele dizia assim, a Assembleia, ela tem representante de todas as áreas da sociedade. Só tem uma categoria que não consegue chegar lá, bobo. Então, hoje nós tivemos aqui um festival de coisas que as pessoas que estão aqui não são obrigadas a ouvir. Eu fico pensando aqui, nós temos vários jovens, estudantes, estagiários de gabinetes. Fico pensando o que essas pessoas, o que esses jovens, ao sair daqui, devem ficar pensando, meu pai do céu. Mas, infelizmente, repito, aqui, a sociedade está representada aqui, né? A sociedade tem gente que teve boa educação, boa criação, aqueles que não. O vernáculo utilizado aqui nessa tarde, deputado Hélio, é de envergonhar, mas é a casa. Nós não vamos aqui cercear a palavra de nenhum deputado. Gostaríamos que fosse melhor, né? Mas, infelizmente, repito, né, a casa ela é formada aqui por vários tipos de pessoas, né? E cada um, deputado Major, aqui ele é responsável pelo que diz, pelas suas opiniões, né? Por mais que isso nos entristeça, a gente gostaria que os debates aqui fossem sempre de alto nível, a sociedade espera isso, né? A gente pode ser situação, né, defensor ferrenho de governo, e pode ser opositor também duro, mas respeitando as pessoas. Esse é um sonho que a gente tem. E desde que assumi aqui, deputado Hélio, todos os deputados que quiserem questão de ordem, todo deputado que quiser discutir, encaminhar voto, eu vou passar a palavra, porque, senhores, se deputado não puder nem falar na Assembleia, ele vai passar aqui o mandato, corre o risco de ficar aqui apresentando título de cidadania, dando medalha, pondo nome, colocando nome em logradouro público, em ponte, mata-burro, e não vai fazer nada, né? Então, senhores vão pedir, eu vou passar a palavra, e aí cada um que ao usar, né, a palavra, ele seja responsável pelo que está dizendo. Mas devo aqui, em nome dessa presidência, pedir desculpa às pessoas que estão aqui, né, especialmente os mais jovens, né, não levem essa imagem, né, as mulheres que estão aqui, porque nem todos são iguais, né? Então eu peço que ao analisar, porque, deputado Major, nós somos vítimas disso, né? As pessoas costumam jogar todo mundo na vala comum, né? E tem deputado e deputado, né? Mas eu quero aqui me desculpar com as pessoas, porque realmente hoje a sessão até agora está de envergonhar, né? Eu concedo a palavra para discutir a matéria, para encaminhamento de voto, deputada. Eu preciso de uma questão de ordem. Sim, mas primeiro os encaminhamentos de voto, depois eu vou conceder as questões de ordem. Obrigado, presidente. Deputado Tales. Presidente, eu queria o processo aqui, mas eu acho que foi muito importante o que o senhor colocou, e me estranha muito, até porque o próprio deputado Amaury, tem que ficar claro,
sempre colocou e falou isso na própria sessão de ontem, de hoje, que todas as casas, a importância que ter oposição e ter situação. Eu acho que isso engrandece o parlamento nas ideias, né? Eu acho que isso é importante do trabalho. E todos nós que estamos fazendo oposição ou situação, nós estamos discutindo ideias. Eu, quando peguei o processo, eu coloquei que da incompetência desse governo e reafirmo da incompetência desse governo. Esse recurso que nós estamos abrindo aqui, e me estranha o deputado delegado Humberto Teófilo falar em relação do projeto, que não é verdade, o deputado líder do governo sabe. Esse recurso que está sendo aberto, esse crédito aqui agora, é um recurso de um financiamento que o dinheiro já está na conta, deputado Humberto. Presidente, esse dinheiro está na conta. Com a extinção da Goiás Turismo, o que eles fizeram? Eles tiraram todo o orçamento da antiga Goiás Turismo. Agora o dinheiro está lá, as obras estão em andamento, que não é por incompetência do governo, doutor Antônio, não é porque na mudança do novo governo extinguiu a Goiás Turismo e precisa abrir uma suplementação para que as obras que estão em andamento possam terminar. Deputado Humberto Teófilo, o senhor sabe disso. Não podemos misturar os assuntos. Se o governo que fez o orçamento, doutor Hélio, não sabia que tinha esse recurso, automaticamente está provando que o governo é incompetente. A equipe técnica do governo que fez o orçamento é incompetente. Aí eu nem transfiro para o atual governador, porque você tem técnicos para isso. Então a incompetência foi grande. Mas eu fico triste de ouvir as falas do deputado Amaury, o qual fiz questão de falar que admiro vários parlamentares que estão atuando na Assembleia, e por sinal, ele sempre foi importante aqui em defesa do governo, mas infelizmente hoje ele errou em relação ao seu linguajar e ao seu desrespeito. Desrespeito com todos, igual foi dito, respeito com todos, independente da minha avaliação de ser jovem ou não mulher, mas todos nós, né? Em especial em relação à deputada Leda. Eu, como líder do PSDB, como parceiro também da Leda, eu quero aqui, eu me senti extremamente envergonhado até da colocação feita, generalizada também, porque na realidade a palavra dele, oposição, ele pode defender o governo que ele acredita, é um direito dele, em especial também ele está tendo as benesses desse governo, um governo que falou que não fazia barganha, e o que mais tem nesse governo é barganha, um governo que não deu conta de montar sua base até hoje, um governo que se perde pelo seu comandante, né? E a realidade é essa. Infelizmente, o próprio comandante do governo faz buscar que os parlamentares que estão em defesa dele fiquem perdidos, porque as medidas que são feitas são mal discutidas, são mal avaliadas. Vários projetos nessa casa chegaram e voltaram porque não tiveram estudo prévio, não tiveram o debate devido nessa casa, não tiveram as audiências públicas necessárias. Então é a cara do governo. E governo ruim é isso. Eu quero aqui, deputado Carlos, professor Carlos Cabral, como que o senhor vai votar numa emenda dessa, do deputado Bruno, que não é mais do deputado Bruno, deputado Hamilton? Cuidado que esse governo vai fazer o que fez com o presidente da Metrobus. O deputado Bruno foi inteligente, tirou o nome dele logo e colocou no deputado Hamilton de Anápolis. Amanhã vai virar e falar ainda, não sou eu não, é a casa. Eu conheço o doutor Ronaldo, se ele não tivesse a responsabilidade da Metrobus, o presidente Paulo da Metrobus estava desonerado. Ninguém fala por ele. E tem ainda a cara de pau falar que não é dele, é brincadeira, né? Cuidado, deputado, cuidado. Nesse perfil a gente tem que pisar em ovos, porque na realidade o que está é muito mal comandado. Caminhamento de voto, deputado Lucas Calil. Presidente,
Me senti bastante contemplado na sua fala a respeito do posicionamento da nossa casa, tendo em vista que nós já somos achincalhados estado afora. E me senti bastante contemplado na sua fala e ratifico tudo que foi dito. E mais uma vez, senhor presidente, eu quero externar aqui a minha vontade para que chegue o recesso e para que venha agosto, para que a lua de mel acabe, para que o governo pare de terceirizar culpas. Nós já estamos há 7 meses de um mandato. Não vai levar ninguém a nada esse fla-flu de governo passado com o governo atual. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ninguém, nenhum político, nenhum mandatário do estado de Goiás e do Brasil é ungido por uma força sobrenatural. Ele é eleito através do voto popular. Se os governos passados tiveram a oportunidade, foi porque fizeram alguma coisa, foram eleitos pela democracia. Se o governo atual foi eleito, e o ex-governador Marconi e Zé Hélito perderam, isso é reflexo dos erros. E eles, mais do que ninguém, vão saber enxergar os erros cometidos. Agora, todos os 41 aqui foram eleitos para essa legislatura atual, para a 19ª legislatura. E nós já estamos aqui há 7 meses, nós da oposição, nós deputados independentes, externando, evidenciando os equívocos de um governo que tem equívoco. Ninguém aqui, pelo menos eu, não estou aqui em momento algum querendo fazer comparação de governo passado, de governo atual. Fui deputado do governo passado, se eu fui reeleito, é porque cumpri um bom mandato. E nada mais legítimo do que a eleição para provar que nós fizemos um grande trabalho e agora estou eleito aqui numa condição que o povo escolheu para evidenciar os erros do governo. Não fui eleito pela base do governador Ronaldo Caiado. Quem me conhece sabe que eu não sou folha de bananeira. E o vento bate, eu vou. E não tô se servir para alguém a carapuça, que sirva. Mas eu vou me manter aqui. Já me aliciaram, já falaram que já me ofereceram cargos no governo. Eu pretendo ficar aqui evidenciando. Acho que é bom para o Estado, acho que é um momento bom para a minha vida de ser oposição. Agora, tudo que nós estamos tratando, a exemplo desse projeto de agora, revela a incompetência de um governo que chegou ao executivo sem nenhum preparo, sem nenhum programa bem definido, bem detalhado, um plano de governo. Estão pecando em todos os aspectos, pecam com os servidores públicos, pecam com os produtores rurais, querendo pegar o FCO, pecaram com os empresários. O estado de Goiás é hoje um dos que mais desempregam pessoas. Estão pecando com a UEG, retirando aí 2% do orçamento dela, que vai interferir na saúde, na educação, no ensino fundamental. Não posso deixar de citar aqui aquela vinculação para ciência e tecnologia que mantém as bolsas da FAPEG. Todo país desenvolvido, toda grande nação, tem a ciência e tecnologia como um norte a ser seguido. E aqui nós estamos na contramão de tudo isso. O governador Ronaldo Caiado vive no século passado, só pode. Se hoje, com a vinculação, as bolsas já estão atrasadas, imagina se tirar a vinculação para ciência e tecnologia. E nós aqui temos a obrigação de divergir. Toda unanimidade, ela é burra. Nós temos que divergir, apontar erro, mas também apontar o caminho a ser seguido. E é isso que eu estou procurando fazer aqui, nesse mandato. E essa matéria, vou me posicionar, encaminho um voto favorável, mas não posso deixar de externar o equívoco, onde eles fizeram o orçamento e não colocaram dinheiro. E hoje as cidades, principalmente ali turísticas, estão sofrendo. Aruanã, depois de 20 anos, não vai ter show bancado pelo governo do estado por incompetência e por falta de preparo. Muito obrigado, senhor presidente.
Para encaminhamento de voto, Cambão. Eu, como até líder do PSD e tenho até ideias divergentes do meu amigo Lucas Calil e considero nesta casa um dos grandes deputados desta casa. E quero dizer a você, Lucas, que tem em você uma estima muito grande. Mas discordo de algumas situações. Discordo porque, e até vou concordar com meu amigo Henrique, que saiu daqui, todo governo que sai, e tenho certeza, se o governo Zé Hélito, se o governador Zé Hélito tivesse ganho a reeleição, e estivéssemos aqui hoje discutindo matérias, com certeza o líder do PSDB, o Thales Barreto, estaria defendendo ações que devem ser feitas aqui para poder mudar o Estado. É normal isso. É normal que se discuta situações, como o Henrique disse, a crise no país era muito intensa, pior do que a crise de 1928. É necessário que haja discussão para que possamos sair dessa situação. Tanto é plural esta casa, que o líder do PSDB tem dificuldade de colocar todos os seus deputados para ser contra o governo. Tem deputado do PSDB que apoia o governo, que defende o governo. Como é bonito e como é plural esta casa. Então, senão, o Thales não teria nem condições de falar do governo, ele não consegue convencer os deputados do próprio partido dele a ser contra o governo. É lógico que é preciso ter essa ação do debate, Thales, e você é um grande deputado nessa casa. É um grande deputado, um grande líder, e faz seu papel de líder muito bem, defendendo as suas teses, defendendo o governo que você apoiou e que teve os erros também. Lógico que teve os seus erros. Agora, eu nunca vi o deputado Thales, como líder de oposição dessa casa, dizer que o governador Ronaldo Caiado é desonesto. Sempre em suas falas, ele tem dito que o governador é honesto. E é por isso, Thales, que eu estou defendendo hoje o governo Caiado. E defendi, se fosse deputado, teria defendido o Zé Hélito nessa época. Agora, não vou morrer na praia não, Lucas, porque o homem, quando ele tem posição, ele acaba encontrando em caminho de sair de situações difíceis. Mas eu não tenho medo, ganhei a eleição do PSDB lá com o governo em cima, ganhamos 5 eleições do PSDB, e não tenho medo do confronto, e se perder é do debate político. A política foi feita para se debater, e para se discutir, e para se ganhar e perder a eleição. Agora, é necessário que se tenha nessa casa, e eu vou defender a minha amiga deputada Leda, com todo respeito ao deputado Amauri. Não se pode tratar uma deputada competente, leal e que tem compromisso com o seu município, como foi tratada nessa casa. Quero defender, sim, mesmo sendo da base, conhecendo o deputado Amauri, é preciso que haja respeito a você, nobre deputada, porque te respeito muito e sei do seu compromisso e sei que a senhora defende muito o seu povo do Valparaíso e é um dos municípios que recebeu muitos investimentos do governador, do governo PSDB, que o meu não recebeu, mas tudo bem. Mas a senhora foi competente para isso. Mas é preciso que haja decência para discutir os graves problemas que o Estado tem, sim. E o governador Zé Hélito teve dificuldade, sim, tanto que deixou de repassar muitos recursos no último ano de gestão dele. Agora é preciso também entender que o governador Ronaldo Caiado está tendo a coragem de fazer, e nós, como os deputados, temos que ter responsabilidade de aprovar nessa casa medidas que vão ser difíceis, duras nesse momento, mas que irão resolver a questão do Estado para que a gente possa ter um Estado melhor. O Lucas Calil até disse, meu tempo está curto, que o governo é um elefante numa loja de cristal. Não, o governo é um elefante num pântano que está com água pelo pescoço. E o governador Ronaldo Caiado está tentando encontrar maneira de dar as doses certas, o remédio certo, para que ele possa tirar esse grande elefante que é o Estado de Goiás e levar ele para o Planalto, e com certeza ele entregará, no final do seu mandato, um grande Estado para o povo de Goiás. É isso que eu tenho que falar, presidente, e sou favorável à matéria. Caminhamento de voto, Rafael Gouveia. Obrigado, senhor presidente, nobres deputados, deputada Leda, todos que nos acompanham através da TV Assembleia. Antes de encaminhar meu voto, presidente, quero aqui fazer um convite aos nobres colegas que agora às 19h30 teremos uma sessão solene em homenagem a alguns empresários aqui do nosso estado, e aqueles que puderem
estar presente. Ficarei muito feliz com a presença de todos vocês. Mas chamar a atenção aqui, presidente, aos nobres colegas deputados da oposição, que votaram favorável à matéria, mas disseram que o governo é incompetente, porque deveria ter feito isso antes, que deveria ter planejamento. Mas me permita, presidente, contar aqui uma história rápida. Todo pai de família, líder do governo Bruno, todo pai de família na sua casa, quando tem escassez de recursos, deputado Charles Bento, ele escolhe aquilo que é essencial para pagar primeiro. E depois que ele paga o que é essencial, é que ele vai ver se sobrou alguma coisa para poder pagar o restante. O que o nosso governador está fazendo é simplesmente isso. Ele está atolado com dívidas nesse estado, ele está pagando o que é essencial para o estado não parar, e quando está sobrando dinheiro em alguma coisa, algum lugar, está tentando pagar o restante, como é o caso da Goiás Turismo. Então, quero aqui encaminhar o meu voto favorável a essa matéria. Quero aqui fazer coro à fala do deputado Coronel Adailto, ao meu amigo Fabrício, que está na presidência da Goiás Turismo. De fato, agora a Goiás Turismo está tendo uma política voltada ao turismo, porque antes a Goiás Turismo era só para fazer show em pecuária no nosso estado, mas agora está tendo projetos sérios na área do turismo para gerar emprego, para gerar renda aos nossos municípios, e tenho certeza que esse recurso será muito bem aplicado no nosso estado, para de fato tocarmos projetos turísticos aqui no nosso estado. Então, por isso, presidente, encaminho meu voto favorável à matéria, ao Goiás Turismo. E quero aqui também me solidarizar com a deputada Leda, juntamente ela e a Adriana Costa, são as únicas mulheres representantes, e dizer, deputada Leda, que amanhã o senador Luiz do Carmo terá uma audiência pública em Brasília, que ele está apresentando um projeto para que todas as casas legislativas tenham, no mínimo, 30% das vagas reservadas para as mulheres, e tenho certeza que será um grande avanço na nossa nação. Obrigado, presidente. Questão de ordem, deputada Lida Borges. Senhor presidente, eu me senti muito contemplada com a fala de Vossa Excelência e também com a sua postura diante da presidência dessa comissão, ao final da fala do deputado Amaury. O deputado Amaury, a cada ida ao palácio, ele não tem coragem de bater no deputado Tales, no deputado Lucas e nenhum deputado da oposição. Ao contrário, quando se bate, se desce e se abraça no plenário. A minha posição, senhor presidente, eu gostei muito da sua posição. O senhor foi o único da mesa diretora que não riu. O senhor foi o único. O senhor não perdeu o seu o cargo, né, de mesa de reunião de comissão. A postura de presidente. Que pena que os nossos colegas, alguns, não acompanharam Vossa Excelência. Nós somos minoria até na assessoria. Eu não me intimido com recado. Os meus processos administrativos, criminais ou cíveis, estão sendo defendidos pelos meus advogados. Eu tenho uma carreira pública de 22 anos, numa região que não se consolida a liderança. As pessoas não conhecem minha família para sair falando dela. Acho apenas, senhor presidente, que o senhor precisa cortar microfone, porque o regimento dá essa autonomia para Vossa Excelência. Mais 2 minutos para a deputada. Eu fui atacada em plenário, hoje, ontem, aqui. Eu não tenho receio de processo, de justiça,
de Ministério Público e nem dos homens. Acho que o deputado Amaury, mais uma vez, perdeu o decoro parlamentar, mais uma vez. E quebrou o decoro parlamentar. Acho também que ele poderia estar aqui presente para ouvir os colegas. Ele tem usado palavras de baixo calão e nós, mulheres, não somos obrigadas a ouvir, nem os cidadãos goianos que nos assistem, nem quem está aqui, independente se é para mim ou não. Essa casa, ela tem um regimento que é claro quando se fala da questão da urbanidade, do respeito. Nós não somos, não porque somos mulheres, nós não somos obrigados a ouvir uma discussão ou lados. Tanto que nós eu vou votar favorável. Agora, a discussão descer ao nível que, de novo, está descendo pela terceira sessão consecutiva, porque amenizou quando o deputado Cláudio Meirelles entrou com um BO em desfavor do deputado Amaury. Aí votamos o bendito do chapéu, que eu não tenho nada contra. Agora, as palavras que estão sendo usadas nesta casa pelo deputado Amaury, eu sou veementemente contrária. Senhores. Mas antes eu quero discutir a matéria também. Para encaminhamento de voto. Já tenho mais de 7. Nós vamos, nós vamos votar a matéria. Nós vamos votar a matéria e eu vou conceder a palavra a Vossa Excelência, depois ao deputado Amaury. São os dois inscritos. Encerrada a votação, deputados que concordarem com o parecer pela aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Tem a palavra deputado Jefferson. Presidente, eu acredito que para que nós que estamos aqui, que fomos eleitos pelo voto popular, para vivermos aqui, muitas vezes passamos mais tempo entre nós do que com familiares nossos. Nós vamos estar aqui durante 4 anos, temos que ter o respeito pessoal um para com o outro, independente se é base ou se é posição. Podemos ter ideias contrárias, temos que respeitar as ideias contrárias uns dos outros, temos que respeitar o posicionamento, se é base ou oposição, porque se não tiver, é como no legislativo, como o Lucas falou aqui, se não tiver, se todo mundo for unanimidade, então acaba o discurso, acaba o crescimento daquilo que é uma matéria. Mas, no que diz respeito ao lado pessoal, eu acredito que temos que todos ter o respeito um para com outros. As palavras, deputada Leda, não foi somente que não é somente contra as mulheres, é contra todos nós também. E eu respeito, tenho um carinho pessoal, um respeito, Amaury, pela sua pessoa. Você sabe disso. Mas, amigo, no momento em que você pega o microfone e você fala, você está na condição de deputado estadual. Milhares de pessoas estão nos vendo, não só aqui no estado, no Brasil, no mundo todo. E isso, qual é a interpretação que eles vão ter do parlamento goiano quando a gente vê essas ações? Não fica bom para nenhum de nós e muito menos também para a sua pessoa. Então, eu creio que tem que ter o respeito. Deputado
meu amigo Zé Carapu, tem que existir esse respeito entre as partes, e ainda mais no campo. Palavra deputada Mauri. Primeiramente, eu não estou preocupado com o que os outros pensem. Nunca me preocupei com isso na minha vida inteira. Eu fiz o que eu acho que é correto. Talvez eu tenha me excedido, presidente. Em momento algum tive a intenção de ofender nenhum dos deputados da oposição. Quando eu disse olhando para a senhora. E me referi à senhora. Não gosto da hipocrisia. Não gosto de se fazer inferior por ser mulher. Eu detesto isso. Da pessoa se fazer inferior por ser mulher. Só me atacou porque eu sou mulher. Qualquer uma aqui que me desrespeitar, e eu pedi para cortar o microfone porque eu estava falando, ela não cala a boca, e não é a primeira vez que ela faz isso, no mesmo dia, da mesma forma que ela fez no plenário. Da mesma forma. Eu nunca a desrespeitei quando ela estava falando. E ela não respeita. Eu tenho uns 3 ou 4 vídeos que eu estou falando e ela atrás não se cala. Quer o respeito? Dê o respeito. Não me referi a nenhum dos senhores aqui. Os senhores aqui sabem o quanto eu os respeito. E tenho respeitado Henrique, Thales e outros aqui que eu tive desavenças no passado. Respeito porque me respeitam. Se me desrespeitar, vão ouvir da mesma forma que vão falar. Não é porque é homem ou porque é mulher. Então não vem com essa discriminação por ser mulher. Muito pelo contrário, eu tenho 3 filhas. E nunca discriminaria uma mulher ou atacaria uma mulher por ser mulher. Mas querem a igualdade? Então escutem com igualdade. Não se façam inferior por causa disso. Palavrão? O que é palavrão nessa casa? Eu só fiz uma comparação. Qualquer coisa que eu falo aqui é palavrão. Qualquer deputado já falou aqui dentro que me questionou por ser palavrão. Coisas piores. Me conceda mais 30 segundos, presidente. Vossa Excelência. Coisas que são piores que foram faladas 1 minuto aqui. para o deputado. E não é palavrão, mas o que eu falo é palavrão. Então quero deixar bem claro, estou pouco me lixando, porque as pessoas pensam, eu sou isso aqui, e fui eleito sendo isso aqui. E o Lucas Calil me conhece há muito tempo, sabe que eu sempre fui e falo na cara de qualquer um. Não é porque eu estou aqui dentro que eu vou fazer tipo igual a senhora faz. Para a senhora, não estou me referindo aos senhores. E tudo que eu falei aqui é a essa senhora. Que talvez os senhores não prestaram atenção no que ela falou. Que ela me instigou. Que ela me acusou. Bata, mas aprenda a apanhar. Eu aguento apanhar. Agora também tem que aguentar apanhar quem me ataca. Era só isso, senhor presidente. Me desculpe, senhores deputados, as pessoas que aqui estão, mas eu não costumo fazer tipo para ninguém. Eu sou isso aqui. Gostem ou não gostem. Algum deputado quer fazer uso da palavra? Já votou. Já votou. Vossa Excelência. Eu só queria, através do líder, até pela fala do Rafael Gouveia, que esses 5 milhões que nós acabamos de aprovar, eles são carimbados. Não adianta achar que vai poder utilizar com outra coisa, que não vai poder utilizar para outra coisa. Então, não é porque o governo anterior ou não deixou, estão esperando juntar o que tinha. Esse dinheiro já tem direcionamento direto. Esse recurso é um recurso de um financiamento, Rafael. Então, quando pegar a matéria, é importante tentar entendê-la, porque na realidade não vai poder pegar esse recurso e destinar para outra finalidade, se não for aquela que já está estabelecida. Está no processo, leia. Então, deputado Rafael, lá não é porque tem economia, foi desorganização novamente do governo de Vossa Excelência. Quero que o senhor entenda isso, porque não vai poder utilizar, porque não foi o destino estabelecido aqui. Claramente, governo incompetente. Obrigado. Questão de ordem. Vossa Excelência, deputado Bruno. O deputado Rafael Gouveia defendeu com propriedade e conhecimento, deputado Thales, em relação à economia desse governo em comparação ao governo anterior. Em relação à sua fala, o recurso, evidentemente, é uma suplementação para que haja o recurso destinado. Evidente, já é uma verba carimbada, inclusive encontra-se anexada no processo. Mas a fala do deputado Rafael Gouveia foi muito clara. A economia, em comparação ao governo anterior,
e a credibilidade desse governo para os investimentos. Só para repetir, porque eu deixei e entendi muito claro o que o deputado Rafael Gouveia colocou. Questão de ordem, presidente. Senhores. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência, deputado Paulo. Senhor presidente, eu gostaria que a mesa pudesse estabelecer a ordem de liderança para a gente conduzir, porque aqui, senão nós vamos ficar a noite inteira aqui, senhor presidente, para encaminhamento de voto, seguir o ritmo do regimento interno, se for possível, porque no governo passado, aqui era estabelecido o ritual, o regime interno. Eu sei que o senhor é democrático, sei que o senhor tem buscado aí dar atenção a todos os deputados, mas eu gostaria que o senhor, a partir de agora, seguisse o rito, o regimento interno, encaminhamento de voto, das bancadas, para que a gente possa, lamentavelmente, senhor presidente, eu acho que o momento é importante da gente poder, inclusive, pôr ordem aqui nesta casa. Eu gostaria, como o senhor é cumpridor do regimento interno, gostaria que a Vossa Excelência pudesse usar esse regimento interno neste momento, senhor presidente. Senhores, não havendo mais matéria a ser tratada, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Vai ter a sessão que vai discutir agora a LDO. Gente, quem for da finança, por favor, fica aí pra gente votar LDO. Chico, fica aí, por favor, não saiam. Humberto Teófilo, onde você vai, Humberto? Você é da finança, irmão.